Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar aí prosseguimento aos nossos estudos, com as nossas videoaulas. Vamos relembrar um pouquinho aí sobre o que a gente viu no capítulo 3 da unidade 1, a divisão política e administrativa do Brasil. Nosso país ele é um dos maiores do mundo em termos territoriais e toda essa grandeza territorial ela foi alcançada ao longo dos séculos em conquistas territoriais, anexação de territórios de outros países e principalmente está associado aos ciclos econômicos que se desenvolveram no nosso território, certo? O Brasil hoje ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e política administrativamente ele está dividido em 27 unidades federativas, são 26 os estados e o Distrito Federal, que como a gente falou na aula, é aquela unidade autônoma criada para abrigar a capital do país, que hoje é Brasília, que hoje está no centro-oeste, mas no passado, não sei se vocês se lembram, o Distrito Federal era a cidade do Rio de Janeiro, até a década de 60, certo? Para a gente chegar a esse tamanho todo, nós vimos no capítulo 2 que o território brasileiro, a formação dele está condicionada aos ciclos econômicos e à colonização de exploração que Portugal submeteu ao nosso país a partir do século XVI. Reparem aí, nessa sequência de imagens, a evolução das fronteiras brasileiras ao longo do século. A gente viu nas aulas, que no início da ocupação, no início da colonização portuguesa, a ocupação do território restringia-se basicamente ao litoral, aonde desenvolvia-se a produção de cana-de-açúcar e também a extração do pau-brasil. E reparem bem que o território pertencente a Portugal, que no caso seria o Brasil na época, era essa área em amarelo destacada no mapa, correspondente à área de Portugal, conforme o Tratado de Tordesilhas. De roxo, tudo que está de roxo aí era domínio espanhol, ou seja, na época da colonização, Portugal e Espanha trataram de dividir as terras recém-conquistadas, recém-colonizadas, e automaticamente todo o território acabou sendo dividido entre os dois países, como vocês podem observar aí, a América Espanhola e a América Portuguesa. Então, o território brasileiro, basicamente, ocupado aí no litoral, onde se desenvolvia as atividades associadas à exploração do pau-brasil e também os cultivos de cana-de-açúcar. Ao longo dos séculos, outras atividades econômicas foram se desenvolvendo, contribuindo aí para a interiorização da ocupação do território. Por exemplo, no século XVII, foi introduzida a pecuária, os animais eram usados para auxiliar o trabalho nos engenhos e também para alimentar as regiões açucareiras e também as regiões mineradoras. A área da Amazônia foi ocupada por conta da exploração das drogas do sertão. No século XVIII ganha destaque aí a mineração nas áreas dos atuais estados de Minas, Goiás e Mato Grosso. Nesse período aí, a linha de Tordesilhas ela foi desconsiderada. Portugal já passa a ocupar territórios que pertenciam à Espanha, E de maneira geral esse período tem um marco muito especial que foi a transferência da sede da coroa portuguesa de Salvador para o Rio de Janeiro. O Rio era uma cidade que ficava mais próximo dos núcleos de exploração mineral e para Portugal controlar melhor essa atividade ele transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro nesse período. No século XIX, aí, o Brasil tornou-se independente de Portugal, o café torna-se o principal cultivo. Enfim, no século XX a gente tem aí a formação final, a delimitação das fronteiras territoriais do Brasil, tal qual a gente conhece nos dias atuais. E aí nós vimos que política administrativamente o território brasileiro está dividido em 27 unidades da federação, como a gente falou no início do vídeo, são 26 estados e um distrito federal. E como que se dá a organização política do território brasileiro, pessoal? A Constituição de 1988, que é a Carta Magna que rege as leis do país, diz que a organização política administrativa do nosso país compreende a União, que é o país, que é a federação, dividida em unidades da federação, que são os estados, mais o Distrito Federal, e ainda os municípios. Todos eles autônomos em termos de Constituição. O que significa essa autonomia? Apesar de todos
os estados, todos os municípios fazerem parte da União, que é o Brasil, eles têm autonomia própria em termos administrativos. Por isso que existem os representantes administrativos de cada uma dessas instâncias. No município, os prefeitos, vereadores. Nos estados tem o governador, deputados e assim vai. Então, todas essas unidades que pertencem que compõem a organização política administrativa do país, eles são autônomos em termos desta Constituição, ok? Para melhor administrar o território, né, o Estado brasileiro, ele está organizado em 3 setores principais chamados os 3 poderes. Vocês se lembram da aula? Poder executivo, legislativo e judiciário. Resumidamente aí, o executivo, ele dirige, administra, ele representa o país no exterior, é quem toma as decisões sobre a economia. Quem que exerce a função do executivo? No âmbito federal, no âmbito de união, é o presidente da República, no âmbito estadual, governadores, no âmbito municipal são os prefeitos. O legislativo, legislar, tem a ver com as leis. O que ele faz? Vota as leis em nome da população, fiscaliza as ações do executivo. Quem que exerce as funções no legislativo? Geralmente são deputados e senadores no âmbito federal, são os deputados estaduais no âmbito estadual e os vereadores dentro dos municípios. E o judiciário, ele tem a função de aplicar as leis, de maneira geral, resolvendo conflitos entre os cidadãos e por parte dos cidadãos em relação ao Estado. E aí a gente vê a figura dos juízes, né, de maneira geral, promotores, o Ministério Público, representando o Poder Judiciário, certo? Outro ponto trabalhado no capítulo 3 são as divisões regionais do país. Regionalizar, pessoal, vocês se lembram o conceito de regionalizar? Regionalizar significa dividir uma área do espaço geográfico em regiões. E o que é uma região? É uma área que apresenta características semelhantes, características próprias, aspectos naturais particulares, aspectos socioeconômicos comuns àquela área que a fazem se diferenciar de outras áreas. E por que a importância de se estabelecer a regionalização de um território, pessoal? Quando a gente regionaliza, quando a gente divide um território em regiões, a gente muitas vezes compreende melhor a organização espacial do território, auxilia muitas vezes os poderes administrativos a coletar informações locais, a, por exemplo, saber aonde dirigir os investimentos, facilita, portanto, as ações do poder público, de maneira geral também possibilita conhecer melhor as particularidades de cada lugar. Por isso, todo país, de maneira geral, um estado, muitas vezes, ele pode ser dividido em regiões. Uma região é uma área específica do espaço geográfico com características próprias. Em países gigantescos como o Brasil, para você melhor conhecer as características do território como um todo, fica mais fácil a gente separar, a gente dividir ele em unidades, e essas unidades são as regiões. Nós estudamos 2 propostas principais de divisões regionais do Brasil, a do IBGE e a divisão geoeconômica. A divisão do IBGE, pessoal, ela foi observada pela primeira vez em 1942. O IBGE, para quem não se lembra, foi um órgão criado pelo governo federal em 1936, com o objetivo de levantar dados e informações e estatísticas para o governo federal. Para melhor levantar esses dados, o IBGE, o que ele estabelece? A divisão do território em regiões. Essa divisão do território em regiões possibilitou aí, de maneira geral, levantar mais facilmente dados e informações sobre aspectos naturais e socioeconômicos do Brasil como um todo. Era muito mais fácil você obter esses dados por regiões do que você coletar esses dados do país por inteiro, né? Então, em 1942 se fundamenta a primeira proposta de divisão regional elaborada pelo IBGE. E essa divisão ela estava relacionada, na época, a quais critérios? A proximidade geográfica entre os estados, os aspectos naturais existentes nos estados e ainda os aspectos socioeconômicos dos estados. Na época, como vocês podem observar, as regiões elas tinham o nome de Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul, ou seja, a nomenclatura não é a mesma dos dias atuais. E reparem ainda que as unidades da federação, né, não eram as mesmas que a gente tem nos dias atuais. Muitos estados ainda não existiam, muitos estados ainda estavam
agregados junto com outros territórios. É o caso, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, que ainda na época não existia, era só Mato Grosso. Tocantins não existia, tudo formava um estado só, que era Goiás. Estados como Roraima, Rondônia, o Amapá não existiam, o Acre ele não era um estado, ele não era um território autônomo, ele pertencia ao governo federal. E observem bem, dentro do estado do Rio de Janeiro, cravado o Distrito Federal. Na época, Brasília ainda não tinha sido criado, portanto, o Distrito Federal ainda era a cidade do Rio de Janeiro. Ao longo do tempo aí, houve novas regiões criadas, né? O livro de vocês nem destaca, mas em 1945 foram estabelecidas mais outras regiões. Reparem aí, Norte, Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Centro-Oeste, Sul. Imaginem bem a gente gravar o nome desse monte de região, né? Mas enfim, em 69 chegou-se à divisão regional, tal qual nós conhecemos hoje, com o nome das regiões especificamente definidas, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e desde 1988, com a criação do último estado, que foi o estado de Tocantins, a divisão regional do IBGE ela não mudou, ela continua sendo da mesma maneira. Nós temos aí as 5 grandes regiões do IBGE, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E nas aulas, a gente falou que nós não iríamos adensar muito, né, nas informações sobre essas regiões, porque ao longo do ano aí a gente ia aprofundar melhor gradativamente cada uma dessas regiões, ok? Algumas informações sobre a divisão do IBGE. São 5 grandes regiões, leva em consideração os critérios históricos, socioeconômicos, demográficos para estabelecer essa regionalização, e observem que o limite entre os estados coincide com o limite entre as regiões. Portanto, a área que divide, né, que separa uma região da outra, é a área do limite entre os estados. Portanto, dentro da regionalização do IBGE, os estados eles só podem pertencer a uma única região. Já na divisão geoeconômica, nós temos 3 regiões ou 3 grandes complexos regionais criados pelo geógrafo Pedro Pinchas Geig. Essa proposta ela considera, sobretudo, a formação histórica do Brasil, obedecendo os critérios naturais. Por conta de analisar os critérios naturais, nessa proposta de regionalização, o limite entre as regiões não coincide com o limite dos estados. Reparem bem que nós temos aí 3 regiões, e dentro dessas 3 regiões, observem que o limite entre elas não é o mesmo que o limite das regiões do IBGE, coincidindo aí com a fronteira dos estados. Há estados da federação, por exemplo, que pertencem a mais de uma região, é o caso do Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, por exemplo. Por quê? Por considerar os aspectos naturais e também socioeconômicos, muitas vezes esses elementos, eles ultrapassam as fronteiras estaduais. Se você considerar, por exemplo, Minas Gerais, o norte de Minas é muito pobre, tem um clima semiárido, então é uma característica muito mais particular, comum à região Nordeste do que o Centro-Sul, que é uma região rica, que é uma região industrializada. Portanto, o norte de Minas, dentro dessa regionalização, pertence ao Nordeste. O leste do Maranhão, por exemplo, está dentro do Nordeste também, porque no leste do Maranhão a gente tem o domínio da caatinga, que é uma vegetação típica do Nordeste, do semiárido brasileiro. Já o oeste do Maranhão tem a presença da floresta amazônica, portanto, pertence à região amazônica. Então observe bem, dentro dessa classificação, o Brasil aí vai ser dividido em 3 regiões, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, e como a gente pode observar aí, o limite entre os estados não coincide muitas vezes com o limite entre as regiões. Sempre lembrando, ambas as propostas de regionalização, elas são comumente utilizadas. A oficial é a do IBGE, que é o órgão máximo de geografia do Brasil, mas a gente também pode usar comumente as divisões, a nomenclatura, né, a regionalização geoeconômica para finalidades de estudos, ok? Valeu pela atenção, até a próxima.